tudo bem? Sou seu professor nativo Michael Flor aqui. Hoje vamos falar sobre os verbos transitivos. É uma coisa muito importante, sinceramente. Os verbos transitivos, porque eles não são iguais entre inglês e português. E por causa disso, muitas vezes o inglês acaba sendo tipo como portugueseado. Eu falo que eles são os Portuguese-like sentence structures. Um erro muito comum para os alunos. Acabam falando o inglês muito errado. Então, vamos lá. Transitive verbs. Eu estou anotando aqui alguns dos exemplos mais comuns, porém existem muito mais. Esses são alguns dos mais comuns aqui. Eu gosto, eu quero, eu amo, eu tenho. E o que acontece quando o professor de inglês ou alguém sempre faz alguma pergunta? Do you like popcorn? Se você gosta de popcorn, de pipoca. O aluno, é muito comum, frequentemente o aluno fala yes, I like. Somente que não funciona assim em inglês. Por isso eu falo eles são os verbos transitivos, ou seja, eles precisam de um comprimento, precisam de algo entre eles, o verbo vai entre eles, o sujeito e o objeto. O sujeito e o objeto, estrutura básica de inglês que já esclareci em alguns outros vídeos aí. Então, preciso o comprimento é muito importante e não pode ficar faltando. Outra maneira de pensar, raciocinar isso, é que, veja, eu tenho um incorreto aqui. I like, I want, I love, I have. Eu gosto, eu quero, eu amo, eu tenho. Muito comum. All the time. Students always say, I like, I want, I love, I have. Pode pensar nisso assim. Precisa de um comprimento, sim. Porém, estes verbos aqui, eles não podem ficar junto com o ponto final. Se o ponto final vem depois deles, é incorreto, sempre assim. Com uma exceção só, o tenho, quando é usado como auxiliar, have you been to Europe? Yes, I have. Não é um verbo da ação, ou seja, é um verbo auxiliar, auxiliando o verbo de estar. Have you been to Europe? Yes, I have. Somente no caso dele, quando ele é usado como auxiliar, que pode ficar no ponto final. Se ele é o verbo da ação, significando posse, possuir, no sentido de consumir, what did you have for breakfast, não pode falar ele junto com o ponto final. Precisa do objeto dando comprimento a ele. É muito importante isso. Eu tenho alguns exemplos aqui para estudarmos um pouco. Muito frequentemente vão ver com estes pronomes aqui. Them, some, them, it. Também pode usar one. Vou explicar isso agora. Também, para lembrar isso, também pode simplesmente sempre repetir a frase inteira. Por exemplo, do you like hamburgers? Todo mundo fala, yes I like. Sim, eu gosto. Não é inglês correto, é muito incorreto isso. Está faltando um pedaço. Yes, I like them. Ou pode repetir a frase inteira. Yes, I like hamburgers. Do you like hamburgers? Yes, I like them. Ok? Veja isso com want. Querer. Do you want money? Do you want money? Everybody wants money. Do you want money? Yes, I want some. Eu já expliquei some em um vídeo no meu canal, uma quantidade não determinada. Sim, eu quero. Yes, I want some. Você não pode falar yes, I want. Incorreto, incorreto. Ok? E os outros dois também incorretos. Vamos ver o exemplo com amar. Amo. Do you love your parents? Se você amar seus pais. Parents não é parente, é pais. Do you love your parents? Yes, I love my parents. Or yes, I love them. Sim, eu amo. Amo eles. Ok? Este último exemplo aqui. Do you have
the movie? Se você tem o filme, o DVD. Do you have the movie? Específico. Yes, I have it. Se não é específico, podemos usar o pronome one. Por exemplo, do you have a movie? Tem um filme? Do you have a movie? Yes, I have one. Or, yes, I have a movie. Então, esses são os verbos transitivos. O verbo vai no meio de dois substantivos, precisa de algo sempre dando o complemento a ele. E qualquer coisa eu vou continuar fazendo vídeos sobre esses temas aqui, o inglês portuguesado, os erros comuns. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, inscrever-se no meu canal e curtir. Então, galera, até a próxima. This is Professor Teacher Mike. I'll see you later. Ciao.